Pessoal, tudo bem? Mais uma live começando, segunda live da noite, quer dizer, do dia. Hoje a gente vai falar sobre tendências do mercado imobiliário para 2023. Eu acho que essa é a live mais importante do ano, né? Então, quem tá entrando agora, já começa dando like nessa live, chamando o pessoal do mercado imobiliário para assistir, porque essa é, na minha opinião, a live mais importante do ano, tá bom? O que a gente vai falar hoje? Hoje eu não sei se vocês assistiram um story que eu compartilhei agora. Hoje eu vou falar sobre tendências do mercado imobiliário para 2023. Então eu vou apresentar de uma forma o mais sucinta possível todas as informações de mercado para organizar a nossa cabeça para o que a gente tem que fazer a partir de hoje, certo? Então, tendências do mercado imobiliário, tema importantíssimo, apertem os cintos. O que eu fiz aqui? Eu fiz um compilado de vários relatórios de mercado, várias pesquisas, informações de várias mídias diferentes, para a gente conseguir ter uma noção de cenário do mercado imobiliário de uma forma geral, para a gente tomar decisões, né? Eu falo muito que a gente não pode tomar decisão em cima de achismo. Eu falo muito que incorporação imobiliária, mercado imobiliário como um todo, não é formado a partir de vozes que a gente ouviu da nossa cabeça, né? Então, o que eu fiz aqui foi um compilado de informações de mercado para que vocês consigam tomar decisões de produto, entender para onde vai o nosso mercado imobiliário como um todo, e inclusive entender se esse é um bom mercado ou não. Tem gente que ainda tem dúvida. O que vai acontecer com o mercado imobiliário, porque teve eleições, e eu já começo dizendo que o nosso mercado está muito bom, tá bom? Então, dá like nessa live, faz o maior número de pessoas possível chegar nesse conteúdo. Vocês sabem como é que funciona as redes sociais, tem que dar like para essa live ter cada vez mais gente chegando nessa live, e com isso a gente ter mais pessoas tendo acesso a esse tipo de conteúdo. Bom, eu preparei um conteúdo que eu quero passar em no máximo 30 minutos, talvez eu me estenda um pouquinho mais. É uma live técnica, tá, gente? Então, o meu objetivo aqui é passar informação para vocês. Essa live vai ter muita informação. Então, se vocês puderem, inclusive, ir anotando o que eu tô falando, vou tentar fazer isso do jeito mais claro possível. Então, vamos entender o que aconteceu aqui com o mercado imobiliário? A gente teve em 2020 um aumento de 57,5% nos financiamentos comparados a 2019. Isso quem falou não foi Carolina Caribé, foi a ABCIP, Associação Brasileira das Entidades do Crédito Imobiliário e Poupança. O que isso significa? Significa que de 2019 para 2020 a gente teve um aumento de 57,5% no número de financiamentos imobiliários. Mas, Carol, por que você está falando de 2019? Porque para a gente entender o que está acontecendo em 2023, a gente tem que entender o que aconteceu em 22, 21, 20, 19. E isso tudo, essas informações, vão contar uma história na cabeça da gente. Eu falo muito que a melhor novela que você tem que seguir são os relatórios, os indicadores de mercado. Vou falar de algum deles aqui. Mas essa é a novela que vocês têm que acompanhar. Se vocês começarem a acompanhar essas informações, vocês vão conseguir ter uma noção de para onde o mercado está indo, e vocês não vão ter medo. Na verdade, vocês vão ter muito mais certeza do que vocês estão desenvolvendo. Então, a ABCIP falou o seguinte: de 2019 para 2020, houve um aumento de 57,5% no financiamento de imóveis de 2019 para 2020. A gente teve crédito facilitado e redução de taxa de juros. A gente também teve, a partir de 2020 até 2022, uma mudança muito forte no comportamento das pessoas. A gente passou a ter novas necessidades. O mercado mudou. De 2020 para 2022, 2023, o mercado consumidor mudou, porque a gente começou a ter novas necessidades, e eu vou falar sobre isso aqui também hoje. Qual foi o ponto mais importante aqui? As pessoas mudaram de casa, por quê? Porque elas mudaram, volto a repetir, elas mudaram o consumo. Então, itens passaram a ser mais importantes do que outros. Então, isso motivou também muito a mudança das pessoas. A Sebic apontou um aumento
de 2021 para 2022 de 46,1% na venda de imóveis. Então, 2021 foi o recorde, o melhor cenário do mercado imobiliário dos últimos 10 anos, ou seja, desde 2011, 2021 tinha sido o melhor mercado de vendas histórico do nosso mercado imobiliário. 2022 teve um aumento de 46,1% nas vendas. Então, 2022 suplantou o mercado de 2021. O último release de indicadores da Abrainc FIPE, que foi divulgado em novembro de 2022, que esse relatório da Abrainc de novembro, ele fala sobre o cenário de setembro de 2022. Mostrou um aumento da venda líquida de 13,8% para produtos CVA e de, o que é CVA? Casa Verde e Amarela, produto econômico, certo? E mostrou um aumento de 88,1% nas vendas do produto MAP. O que é produto MAP? Produto médio e alto padrão, no acumulado anual. Então, o que está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, vamos entender os indicadores aqui. A gente teve um recorde histórico de vendas em 2021. 2021 foi o melhor ano de vendas desde 2011. Tinha sido. O que aconteceu em 2022? 2022, a gente teve um aumento de 46,1% nas vendas em relação a 2021. Então, peraí, Carol, você está me dizendo que a gente tinha batido recorde de venda em 2021 e 2022 a gente teve 46% a mais em venda? Foi. Então, vai anotando esses dados aí. E vai dando like no vídeo aí, gente. Vai dando like no vídeo. Vai acompanhando esses dados aí. Então, o último relatório da Abrainc FIPE, que foi divulgado em novembro de 2022, falou o seguinte, que a gente teve um aumento de vendas do CVA em 13,8% e um aumento de 88,1% para produtos MAP. Acompanha aí. Daí, mais dados para vocês irem acompanhando. Uma pesquisa feita pela Brain, junto com a Abrainc, que foi divulgada no final do ano passado, falou o seguinte: 82% dos entrevistados elegeram como o maior vilão para 2022 para o mercado imobiliário como sendo o custo dos materiais. Isso a gente já sabe, né? A gente teve o aumento do preço dos insumos, então 82% das pessoas que trabalham no mercado imobiliário disseram que o vilão foi o custo dos materiais. Só que 62% do mercado imobiliário acredita que 2023 nós teremos um cenário melhor do que 2022. Então, peraí. 2021 foi recorde de vendas histórico dos últimos 10 anos. 2021 foi recorde de vendas. 2022 a gente aumentou a venda em 46%. Então, esquece o recorde de 2021. 2022 a gente bateu o recorde desde 2011. O recorde do mercado imobiliário foi em 2022. E o mercado está esperando que 2023 seja melhor. Então, peraí. 2021 foi bom, 2022 foi melhor, 2023 está com recorde. Vamos guardando isso aí. Daí o que acontece? Consumidores, pessoas que compraram imóveis nos últimos 12 meses, quem comprou imóveis nos últimos 12 meses, 85% adquiriu imóvel para imóvel residencial. 85% dos imóveis adquiridos foi residencial. Desses 85%, 69% foi para a primeira moradia, foi para residência, e 16% foi para residência, segunda residência e para lazer, e 3% foi só para investimento. Então, peraí. Eu quero ficar voltando nisso, que eu quero que vocês me acompanhem. Acompanhe essa novela aqui. A novela está dizendo o seguinte: 2021 foi recorde do mercado imobiliário desde 2011. Aí veio 2022 e falou: não, querido, 2021 não foi recorde. 2022 foi o recorde de vendas histórico do mercado imobiliário. E a previsão do mercado é que 2023 bata o mercado de 2022. Acompanha aqui comigo. 85% das vendas foi mercado residencial. Ou seja, a gente teve 15% de vendas para comercial. Desses 85%, 69% foi para a primeira moradia, 16% foi para a segunda moradia, 3%
só para investimento. Beleza. O que mais que tem aqui? Existem dois elementos que impactam diretamente no mercado imobiliário, no nosso mercado. O que é esse? Quais são esses dois dados? Taxa Selic e política habitacional. Vou falar sobre os dois daqui a pouquinho. O que é a taxa Selic? O que a gente tem de taxa Selic preparada para a gente? A gente fechou o ano de 2022 com uma taxa Selic de 13,75%. A previsão para 2023 é cair para 12,25%, para que em 2024 a gente tenha 9%, ou seja, a Selic é um dígito, e para que em 2025 a gente caia de novo para 8%. Isso, 8%. O que isso significa? Se eu estou lançando hoje um produto, eu vou fazer minha obra, vou começar minha obra daqui 6 meses, daqui 10 meses, né? Se eu estou comprando um terreno hoje, eu vou fazer meu lançamento daqui 10 meses, eu vou começar minha obra daqui 1 ano. Então, daqui 1 ano, meu cenário vai ser outro. 2021 foi o maior crescimento dos últimos 10 anos, segundo a Sebic, e fechamos 2022 com um aumento de 46,1% entre 2021 e 2022. Então, na verdade, a gente suplantou as expectativas. O mercado imobiliário cresceu no ano de 2022 2,5%. O crescimento do mercado imobiliário foi maior que o crescimento da economia do Brasil. Acompanhou? Escutou o que eu falei? A economia brasileira cresceu em 1%. O mercado imobiliário cresceu em 2,5%. Então, o mercado imobiliário ficou acima do crescimento da economia do Brasil. Vai me ouvindo aqui, gente. Vai acompanhando e vai dando like aí. O crédito imobiliário fechou o ano e a tendência é que continue caindo, atrativo e inferior a 9% ao ano. Hoje, qual é o cenário que a gente tem? A gente tem um crédito imobiliário super competitivo, porque nós temos muitos bancos e muitas instituições financeiras oferecendo crédito. Então, a tendência é que a taxa de crédito para financiamento bancário e financiamento imobiliário caia para menos de 9%. Vai acompanhando aí, por cento ao ano. A inflação medida pelo INCC desacelerou desde junho de 2022 e a previsão é continuar caindo. Então, a inflação começou a desacelerar em junho de 2022 e vai continuar caindo. A demanda, vamos falar sobre demanda agora. Para quem está perguntando, essa live vai ficar gravada. Manda essa live para todo mundo que tem medo do mercado imobiliário, que é para isso que eu preparei essa live com tanto número, com tanto dado técnico, tá? Demanda, vamos falar de demanda agora. A demanda continua maior do que a oferta. Segundo a Abrainc, o déficit habitacional em 2019 era de 7,9 milhões em habitações. E a gente vai saltar para 11,9 até 2030. Ou seja, nós temos 7 anos para produzir imóveis, porque a gente ainda não consegue acompanhar a demanda de déficit habitacional. Então, a gente tem demanda, a gente tem taxas de juros de financiamento bancário caindo, a gente tem inflação caindo, reduzindo a velocidade de crescimento, e a gente tem aumento de lançamentos crescente. Vamos falar aqui sobre demanda. 44% da demanda é produto CVA ou produto Minha Casa Minha Vida, que é o que vai acontecer a partir de fevereiro com a mudança do programa, né? A gente vai sair do CVA e vai começar a ter agora o programa Minha Casa Minha Vida 2, sei lá, o retorno. 56% da demanda é MAP, médio e alto padrão. Em dezembro de 2022, o governo liberou 68 bilhões para a área de habitação, sendo que desses, 9,5 bilhões é só para a concessão de descontos em habitação. Segundo a pesquisa da Brain, que é um instituto de pesquisa, para 2022, 75% das pessoas compraram imóveis para uso próprio, 22% para investimento em locação e 3% para investimento em venda. Então, eles compraram para vender ou compraram para alugar. Então, a gente tem 25% dos imóveis destinados para investimento.
seja para locação, seja para renda, para venda. Desses imóveis comprados, né? Dessa venda de imóveis, a gente tem 37% dos imóveis comprados até R$175 mil, 40% entre 175 e 300 mil reais, 13% entre 300 e 500 mil e 10% acima de 500 mil. O núcleo de real estate da Poli divulgou a carta de comitê de mercado em dezembro do ano passado. Esse comitê de mercado, ele fala de outubro até dezembro, foi divulgado em dezembro, e ele falou sobre o crescimento dos aluguéis para edifícios corporativos em São Paulo. Carol, qual a relevância da gente falar do crescimento do mercado corporativo, de aluguéis corporativos em São Paulo? Porque a gente sabe que tudo que acontece em São Paulo escoa pelo Brasil. Começa em São Paulo, depois vai para o Brasil. São Paulo é uma vitrine, então o que acontece em São Paulo vai acontecer no resto do país, mantendo as devidas proporções e mantendo as devidas velocidades. Mas o que está acontecendo em São Paulo? E aí a gente fala sobre crescimento dos aluguéis acima do valor da inflação, que é o que está acontecendo em São Paulo. Então, até 2019, a taxa de ocupação de empreendimentos comerciais do tipo corporativo AAA era de 80%. Em 2020, chegou a 89%. Só que o que acontece? 2020, 2021, a gente estacionou no número de lançamentos voltados para empreendimentos AAA, empreendimentos corporativos, e a gente teve também a pandemia, e aí a gente teve home office. Qual que é a tendência agora? A tendência é a gente ter sistema híbrido, veio para ficar. A gente vai ter lá 1, 2 dias na semana home office, 3, 4 dias trabalhando no escritório. Essa é a tendência para o mercado para 2023, 2024, 2025, até 2030, tá? A tendência do mercado corporativo para escritórios é que a gente tem um sistema híbrido, tendo parte home office, parte nos prédios comerciais. E aí o que acontece? Devido à pandemia, devido a esse resfriamento do mercado corporativo, hoje a gente tem um estoque ainda de 300 mil metros quadrados de ABL, área bruta locável, para empreendimentos comerciais, empreendimentos AAA. Então, o mercado ainda não está aquecido para a gente fazer novos lançamentos para produtos AAA, produtos corporativos. A gente imagina, pelos relatórios do núcleo de real estate da Poli, divulgado em dezembro, que esse mercado vai voltar a aquecer em 2025, 2026. Então, o que a gente tem que fazer agora? Lançamento em 2025, 2026 significa que a gente tem que começar a olhar terreno em 2023, 2024, para desenvolver produtos corporativos AAA agora, comprar terreno agora, desenvolver produto agora, para lançar esses produtos no final de 2024, início de 2025, porque a gente sabe que são produtos mais complexos, vão ter certificação LEED, Aqua, Green Building Council e por aí vai. Selo Casa Azul e por aí vai. Então, para mercado corporativo, o momento agora é comprar terreno e desenvolver produto e começar a fazer business plan para atrair investidores, mas lançar só no final de 2024, início de 2025 e 2026. Vamos voltar aqui. O que mais que a gente tem aqui? Para 2023, qual é a intenção de compra, então? A intenção de compra, segundo a pesquisa da Brain, é 18% comercial, e aí não é AAA, aí a gente está falando lojas comerciais, salas comerciais, edifícios comerciais, 18% de compra para salas e lojas comerciais, 76% para residenciais e 11%, aí 11 a 15% para segunda moradia e lazer. Quais são os aspectos que modificam o interesse de compra para 2023? 50% sair do aluguel e 49% pessoas que aumentaram de renda. Motivos para se mudar. Aí eu quero que vocês entendam o seguinte. Aqui não é 0 a 100, tá? Aqui é assim, quais são os itens que mais motivam as pessoas a se mudar, né? E isso como tendência para 2023. 85% quer mais espaço. 82% quer mais segurança e mais áreas de lazer. 72% quer mais economia, que é um produto que seja mais econômico. 79% quer áreas verdes.
67%, que é conforto térmico, sustentabilidade e melhor acústica. Vocês estão reparando na mudança de percepção do cliente em relação ao imóvel? Eu estou no mercado desde 2007. Não era comum a gente ter 67% do mercado preocupado com conforto térmico, sustentabilidade, conforto acústico. Por quê? Porque hoje a gente tem pessoas passando mais tempo em casa, porque a gente tem home office. Vão acompanhando aí. 58% que é uma boa arquitetura, 48% estava focado em tecnologia. Que mais que tem aqui como tendência? A gente teve um aumento do financiamento bancário para alguns tipos de produto para mais de 35 anos em alguns casos. Aí depende do produto imobiliário. Então aumentou o acesso ao crédito. As pessoas conseguem financiar por mais tempo. Segundo a Sebic, a gente teve, a partir do segundo semestre de 2022, estabilidade no preço das vendas. Então, a gente vai parar de ter aquela escalada de aumento dos preços, estabilidade de preços e também estabilidade no preço de insumos. E segundo a Sebic, tem alguns insumos, como o aço, que a gente vai ter redução no preço. Vamos falar agora sobre produto. E aí, tendências de produto. Quais são os produtos que vão fazer sentido para 2023? Residencial com lazer vai continuar a ser tendência, mas produtos enxutos. As pessoas estão olhando para produtos e estão pensando em taxa de condomínio. As pessoas estão falando o Sebic está falando o seguinte: as pessoas vão continuar buscando residencial com lazer. Só que a Brain, o Instituto da Brain, as pesquisas da Brain falam o seguinte: a gente pode criar empreendimentos com lazer, mas a gente precisa criar empreendimentos com lazer que tenham eficiência. Não é simplesmente criar uma Disneylândia como área de lazer. O proprietário final, ele quer saber quanto vai custar. Então ele quer entender o seguinte: qual o impacto desses itens de lazer na taxa de condomínio e na manutenção. Segunda moradia, lazer com foco na geração de renda, vai ter crescimento. Multipropriedade e timesharing também. Incorporações em loteamentos. Isso aqui é importante. Incorporação em loteamento tem que focar em loteamentos agregados com projeto, para que você faça o financiamento do lote com construção. Com isso, você gera mais liquidez. Então, fazer loteamento, que você só lança o lote e vende o lote, esquece. Se você vender o lote já com um projeto, com uma tipologia de casa, já com um orçamento de obra, para que a pessoa possa financiar o lote com a casa, com a construção, você vai se dar bem. Minha Casa Minha Vida vai ser reativado. Isso a gente já sabe, está previsto para fevereiro, da gente ter a divulgação desse novo programa, né? Investidores olhando para produto MAP com bons olhos e com retorno. Foco em locação e retomada do presencial. Aí é uma coisa interessante. O foco para empreendimentos de segunda moradia com foco em locação. Então, investidores estão buscando o quê? Comprar imóveis para aluguel. E uma coisa importante, escritórios menores. Então, retomada do trabalho presencial. Foi o que eu falei, a gente vai manter o sistema híbrido, 2 dias trabalhando em casa no home office, 3, 4 dias por semana trabalhando no escritório. Então, as empresas vão voltar a ter sede e vão começar a buscar cada vez mais. E aí foi o que eu falei, né, na pesquisa, a última pesquisa da Brain, do final de 2022, falou que a intenção de compra é 18% comercial, sem ser AAA, tá? Eu tô falando, não é corporativo. Esse produto é MAP, médio e alto padrão. Então, 18% comercial, 76% residencial, 11% segunda moradia e lazer. E aí, quais são os diferenciais? Produtos focados no cliente. A gente tem que começar a olhar cada vez mais para o cliente. Deixar de fazer produtos genéricos e focar cada vez mais no público-alvo. Se eu estou desenvolvendo um produto que tem 100 unidades, produto MAP é médio e alto padrão. Se eu estou desenvolvendo um produto focado, a gente tem que parar de desenvolver produto generalista. Agora, a gente precisa cada vez afunilar mais e pensar no cliente final, subnicho.
Então, eu tenho que olhar o público-alvo, eu tenho que trabalhar com inteligência de mercado, eu tenho que trabalhar com eficiência de produto. E aí, nesse caso, a gente precisa falar cada vez mais sobre segmentação e nicho de mercado. Tem live sobre isso aqui no meu Instagram e também tem um monte de post no feed falando sobre isso, tá? E aí vem a tendência, marketing digital para fazer lançamento imobiliário com segmentação de captação. Carol, não entendi nada do que você falou. Respira, presta atenção no que eu tô falando aqui agora. A tendência do mercado é que a gente desenvolva produtos cada vez mais nichados. Então, a gente tem o mercado imobiliário, a gente tem o segmento. O que é o segmento? Residencial MAP, médio e alto padrão. Residencial popular, CVA, habitação de interesse social. A gente tem comercial, a gente tem centro logístico. Então, a gente tem segmentos e aí a gente tem o nicho. O nicho residencial MAP, loteamento. O nicho residencial MAP, apartamento de 2 e 3 quartos, torre. O nicho residencial, então eu tenho o segmento residencial MAP, médio e alto padrão, com o nicho condomínios de casa. Eu tenho o segmento residencial popular com o nicho condomínio de lote com casa. Então, vão entendendo isso aí, gente. Então, para a tendência, para o mercado de 2023, a gente tem que trabalhar com produtos cada vez mais nichados. Ou seja, se eu tenho um empreendimento com 100 unidades, eu tenho que estudar muito meu público-alvo, porque eu tenho que desenvolver um produto para 100 pessoas. Eu tenho que começar a olhar um público-alvo para 100 pessoas e não desenvolver um produto que qualquer pessoa pode comprar, porque aí eu entro numa esteira de produtos que eu tenho muita concorrência. E o que eu tenho que fazer? Eu estou fazendo um produto residencial de 2 e 3 quartos, existe uma grade. Eu vou posicionar o meu produto dentro de 2 e 3 quartos, que eu atinjo uma fatia muito específica. Com isso eu gero velocidade de vendas. E aí vem o marketing digital para me ajudar a fazer o meu lançamento imobiliário utilizando segmentação na hora de captar os clientes. Então eu não vou ficar falando para todo mundo no outdoor, numa BR. Eu não vou ficar falando para todo mundo no anúncio na rádio. Eu vou fazer um anúncio patrocinado, com foco, com georreferenciamento. Eu vou focar num público para vender e ter menor esforço para gerar venda. O foco para 2023 é esse. É você desenvolver um produto, é não matar uma formiga com uma bazuca. Eu tenho um foco muito específico e eu matar uma formiga com um peteleco. É eu falar com menos pessoas, só que a minha conversa com essas pessoas gera venda. Então, meu esforço de vendas é menor porque eu estou sendo mais eficiente, eu estou otimizando o meu esforço. É um esforço menor para gerar uma venda. Então, meu produto tem que ser um produto focado num público específico. Além disso, a gente tem que começar a oferecer facilidades, conectividades, serviços, tecnologia, sustentabilidade que gere economia no bolso do cliente. Eu lembro quando eu fui trainee da Camargo Corrêa em 2008 e eu estava trabalhando num projeto de criar um selo para a Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário, um selo de sustentabilidade. Em 2008 era tão longe, hoje os clientes já percebem isso, porque eles entendem que sustentabilidade não é só salvar o planeta, é também salvar o próprio bolso, faz parte do mercado imobiliário, né? Que mais? E aí, para encerrar, o Sérgio, fala devagar, por favor, gente, não sei falar devagar, não. Mais só para finalizar aqui a live, né? Todos esses dados que eu falei aqui hoje, eles não saíram da minha cabeça. Esses dados saíram da onde? Do núcleo de real estate da Poli, dos relatórios da CEBIC, dos relatórios da Abrainc, FIP, dos relatórios da FIP-ZAP, dos relatórios da onde mais, gente? Dos relatórios de mercado da Selic, dos relatórios dos dados divulgados da economia. Carol, como é que a gente consegue se informar dessa forma? Como é que a gente consegue ter esse tipo de análise estratégica? Uma, acompanhando a pessoa que vos fala, porque eu como essas informações no café da manhã, no almoço e no jantar, né? Mas a gente tem que começar a buscar informações em fontes mais relevantes de mercado, né?
Não estou dizendo que os jornais e as revistas não entreguem informações relevantes, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: nós que trabalhamos no mercado imobiliário, a gente deve orientar o nosso mercado para que a gente pare de achar. A gente tem que ter certeza. Como é que a gente tem certeza das coisas? Trabalhando com informações relevantes, com informações de dados. Então, eu vou analisar relatórios da Abrainc FIP. Eu vou analisar relatórios da FIP-ZAP. Eu vou analisar mercados, relatórios do núcleo de real estate da Poli. Eu vou analisar relatórios de empresas do mercado imobiliário que tem capital aberto na bolsa e que divulgam relatórios de fatos relevantes. Eu vou analisar pesquisas da Brain, eu vou analisar pesquisas de institutos de pesquisa. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é o seguinte: todos esses dados que eu apresentei aqui hoje, isso aqui, ó, esses dados, tá vendo aqui, ó, são dados que eu levantei e que eu fiz um resumo para vocês poderem acompanhar a live de hoje. Esses dados, eles vêm de onde? Esses dados vêm do mercado. A gente precisa começar a acompanhar esses mercados. Aqui, na Incorporação na Prática, é um bom lugar para vocês acompanharem esse tipo de informação. Porque aqui eu levanto informações técnicos e eu transformo isso em dados para vocês tomarem decisões. Então, o que eu tinha para hoje era isso. O que eu queria passar para vocês é o seguinte: o nosso mercado é um mercado extremamente eficiente, voltado em dados técnicos. Quem trabalha com achismo, às vezes tem sorte e acerta, mas se a gente entender que existe uma forma de trabalhar, que é uma forma que tem início, meio e fim, a gente consegue ter resultados melhores dos nossos negócios. Nessa semana, hoje eu comecei uma live na segunda-feira, meio-dia, que é uma live de aquecimento para o que a gente vai fazer na semana que vem. O que a gente vai fazer na semana que vem? Na semana que vem, eu vou entregar para vocês o projeto, a sua primeira incorporação imobiliária, onde além de apresentar esses dados, além de apresentar muitas informações de mercado, eu mostro um método para a gente desenvolver um produto imobiliário viável, para a gente conseguir atrair investidores, para a gente conseguir desenvolver produtos que façam sentido, que vendem, que agregam valor para a região, que agregam valor para a minha marca, que geram lucro, que atraem investidores. Então é assim que a gente trabalha dentro do mercado imobiliário. Toda segunda-feira a gente tem live, às 7 da noite aqui no Instagram. E segunda, quarta e sexta desta semana, e somente dessa semana, a gente vai ter live no YouTube. Hoje de manhã a gente já teve uma live, que quem não assistiu ainda, volta no canal do YouTube, que ela vai estar disponível até sexta-feira. Quarta-feira a gente tem mais live, dá uma olhada no meu feed, tem a agenda com todas as lives que vão acontecer essa semana, e dá uma olhada também no link da bio, se inscreve no evento, o projeto Sua Primeira Incorporação, porque é ali que eu vou entregar o ouro para vocês, tá bom? Gente, obrigada pela participação de vocês, compartilhem essa live vai ficar gravada, essa live tem que ser de domínio público, tem que ser divulgada para o maior número de pessoas possível, para que as pessoas entendam que o nosso mercado é um mercado extremamente abundante, nós temos um mercado super acelerado e a gente tem mais é que lançar e desenvolver produto sem achismo, e é para isso que eu tô aqui. Então, ó, um beijo para vocês. Ótima noite, obrigada pela participação de vocês. Mandem essa live para quem precisa saber sobre esse assunto, dá like. E se vocês tiverem alguma dúvida, aproveita para comentar aqui, na hora que eu deixar a live gravada no feed, comenta qual é a sua dúvida, comenta o que você conseguiu aprender com essa live, porque me ajuda muito a produzir novos conteúdos para vocês, tá bom? Beijo, tchau, tchau.